Neste domingo, 24 de janeiro, será aplicada a segunda prova do Enem 2020, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos vão ter conhecimentos testados em ciências da natureza e matemática. Sobre o assunto eu converso aqui em nossos estúdios com o professor de Física, Elison Araújo. Oi, professor, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que nos acompanha nessa tarde de sexta-feira. O que esperar dessas provas, professor? Lívio, a gente aguarda uma prova muito bem distribuída. O senhor respirou fundo, me deu até medo. Se eu fosse aluno do Enem, olha... A gente aguarda uma prova bem distribuída. Tradicionalmente, o Enem vem criteriosamente subindo o nível da prova. Então, é importante que o aluno tenha foco, tenha calma para resolver uma boa prova, sem sombra de dúvida. Professor, você fala geralmente, quando se fala de Enem, sobre essa questão do peso das disciplinas, se dá muito valor à questão da prova de redação. Mas falar um pouquinho, explicar para o nosso aluno, nosso telespectador que nos acompanha neste exato momento, o peso, a importância das provas ligadas às ciências da natureza. Não se pode passar de qualquer jeito por esse setor do conhecimento, né? Isso tem que ter bastante atenção, não é? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É importante que o alunado tenha consciência de que a prova é distribuída em níveis, tá? Então, não tem como, em se tratando de concurso de certame como o Enem, você desmerecer nenhum tipo de disciplina. Agora, além de você se preocupar com tudo que o certame aglomera, você tem que focar naquelas em que o peso é diferenciado. Por exemplo, a redação e a matemática, mas sem desmerecer nenhuma das outras disciplinas, porque isso faz diferença na hora da sua média, baseado na correção TRI. A Lalesca falava sobre a questão da competitividade. Nós nordestinos somos bastante competitivos em concursos públicos, em provas como o Enem. E é claro, uma questão de física errada pode fazer a diferença, né, professor? Sem sombra de dúvida. E eu costumo dizer isso em sala de aula. Diga. Uma questão tida como uma questão simples ao elaborar a prova do certame, um aluno que por uma infelicidade acaba errando uma questão dessa simples, ele tende a ter um score baixo. Por quê? Baseado na resolutividade de TRI, as questões fáceis são questões de comum acertos. Então, o aluno que acaba deslizando ali por falta de atenção numa questão simples, ele tende a ter uma nota baixa. Então, é ter cuidado, é ficar ligado nas pegadinhas que o Enem sempre tem. Então, é importante o aluno ter muita concentração na hora da prova. Afinal, a prova, ela vem, repito, e vou dar ênfase a isso, muito bem distribuída. Professor, o senhor falava aqui na sua primeira resposta sobre a questão que espera um alto nível das questões das ciências da natureza. Isso é bom para um concurso como o Enem? Isso é bom. Quando a gente diz questão de alto nível, a gente não significa dizer que a questão ela é difícil. A gente quer dizer que a questão ela é trabalhosa, até porque o Enem ele envolve competências, ele envolve habilidades. Além disso, que é o que muitos alunos esquecem, a questão da contextualidade e a interdisciplinaridade. Portanto, são muitos fatores associados dentro de uma mesma questão. Por exemplo, tivemos ano passado, na prova de geografia, uma questão que envolvia conceitos químicos e físicos, a exemplo de calor específico, de calorimetria. Recordo-me que a questão tratava da diferença de aquecimento e de resfriamento da areia da praia e da água do mar. Tá? Então, o aluno, ao resolver essa questão de geografia, ele teria que lembrar de conceitos físicos e químicos. Então, a prova em alto nível é uma prova que aglomera muitos conteúdos, tá? E de diferentes disciplinas. Portanto, tenham muita atenção na prova, isso é fato. E isso engrandece os nossos alunos, principalmente a nossa região Nordeste, que tradicionalmente os nossos alunos são alunos dedicados, são alunos focados e faz com que saiam nas universidades excelentes profissionais. A exemplo do que está acontecendo agora com a vacina criada com a ajuda de cientistas brasileiros, oriundos de universidades públicas. Professor, nós procuramos alguns alunos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo. Vamos ouvir quais são as expectativas desses candidatos piauienses. Vamos lá. Rafael, está pronto aí? Enquanto o Rafael procura, professor, a gente continua conversando aqui direto dos nossos estúdios. Nós conversávamos sobre os bastidores aqui, dos nossos bastidores. Pronto, agora as nossas sonoras estão preparadas. Pode soltar, Rafael. Vamos ouvir um pouco da expectativa dos alunos para o próximo domingo. Vamos lá. A minha expectativa para o segundo dia de Enem é que seja um dia menos cansativo em relação ao primeiro, por não ter a redação. Creio que com uma boa aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o ano e uma boa distribuição do tempo, será possível realizar, sim, uma boa prova. Claro que o fator ansiedade muitas vezes atrapalha, porém é necessário ter controle emocional e resiliência
As expectativas é que a gente consiga administrar os conhecimentos que a gente obteve nessa preparação, mas também expectativas em relação à própria aplicação da prova, para que ocorra tudo bem, para que ocorra tudo conforme o planejado, para que não prejudique nenhum participante. Alguns assuntos interessantes apresentados pelos candidatos, professor. A primeira candidata diz que espera uma prova menos cansativa. Lembrando a você de casa que neste domingo, cada candidato terá 5 horas para responder o caderno de questões do Enem. No domingo passado foram 5 horas e meia. Quais são suas dicas, professor, para a administração do tempo para os candidatos que vão fazer o Enem 2020? Vamos lá. Vamos lá. Bem, normalmente os alunos tendem a pegar o número de questões e dividir igualmente pelo tempo de duração da prova. Sim. Não recomendo, não façam isso. Afinal de contas, as questões elas são divididas por níveis. Portanto, vão existir questões que você vai demorar mais tempo e vão existir questões que você vai demorar menos tempo. Portanto, não divida-as de forma igual, porque isso não vai acontecer. Além disso, outro critério tem que ser levado em consideração. Você vai precisar de tempo para marcar o seu cartão resposta. Sim. E disso você também precisa concentração. Uma vez que você marca uma alternativa por engano, por menor que seja o risco, aquela questão não será validada quando for verificar o cartão eletronicamente. Então, não dividam o tempo de questão o tempo de prova pelo número de questões. Não faça isso. Professor, e como que eu faço? Ganhe tempo nas questões fáceis. Tá? Ganhe tempo nas questões fáceis. As questões que vocês julgarem difíceis, deixem elas por último, tendo em vista que, de acordo com o regime TRI, essas questões difíceis, normalmente vocês ficam em dúvida em 2 alternativas. Deixa essas 2 ali, vá para frente, vá passando para as próximas questões, assim você consegue administrar melhor o seu tempo, tá bom? É uma prova menos cansativa em termos de extensão, é verdade. Porém, não considere uma prova menos cansativa em termos de conteúdo. Afinal de contas, você trabalhará sua mente de forma excessiva, de forma incansavelmente durante essas 5 horas. Portanto, é uma prova que vai lhe dar trabalho, certamente, mas você estudou, você passou o ano focando, então não tem por que se preocupar. É relaxar, é ficar tranquilo e deixar a coisa acontecer de forma natural. Preparação de véspera, o senhor recomenda que os alunos continuem, por exemplo, fazendo exercícios antes do Enem? Olha, o dia de você fazer exercício é até hoje. Amanhã, relaxe, deixe fluir. É natural que a gente tenha uma tendência a ficar procurando todos os conteúdos que a gente trabalhou durante o ano. Então, assim, foi um ano atípico, 2020 foi um ano atípico. E foi exatamente por esse ano atípico que os alunos desenvolveram competências e habilidades extraordinárias. Algo até então nunca visto no cenário educacional mundial. Portanto, vocês estão preparados. Não fique se cobrando, porque isso acaba lhe gerando uma tensão pré-prova. E essa tensão impede que o conhecimento flua durante a prova. Relaxe. Amanhã é dia de você relaxar, descansar e não tentar pensar nessa prova. Ah, professor, mas não tem como eu não pensar nessa prova. É fato, não tem como. Mas procure se acalmar, procure ficar tranquilo, pensar em outras coisas prazerosas, para que você não vá tenso para a prova. E não esquecer, claramente você vai estar tenso, não esquecer do que é imprescindível durante a prova. Já foi dito, não custa nada a gente reiterar a questão da máscara, do álcool em gel, um documento oficial com foto e a caneta transparente esferográfica preta. Professor Ellison, muito obrigado pela sua participação. Excelente tarde para o senhor. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, viu? Por nada. Estamos às ordens. Tchau, tchau. Valeu. E a você de casa que nos acompanha pela Udia TV, boa sorte no Enem 2020.